Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Você pode se tornar um patrono, contribuir com esse programa totalmente independente, participar de um grupo exclusivo ou encontros presenciais, se for aqui da Flórida. E claro, vá também para a minha comunidade do Locals, inscreva-se, já são quase 25 mil pessoas inscritas, isso sem a minha bazuca das redes sociais no Brasil, né? Alexandre de Moraes, passou da hora de voltar com isso e acabar com a censura. E também já passamos de 1.000 apoiadores, né? Active Supporters, que são aqueles que garantem, né, a manutenção e o crescimento desse programa, porque são eles, são vocês que pagam a conta. E agora, com essa novidade, eu consegui usar ainda em teste, em beta, o RTMP do Locals para o meu StreamYard. Então eu estou usando apenas o meu estúdio do StreamYard aqui para jogar a minha live para Facebook, Twitter, YouTube, Rumble eu sou meio ruim ainda, preciso investir melhor, Twitter e a comunidade do Locals. Vocês então no Locals agora, desde o começo, vão ter acesso às figurinhas, aos tweets, às imagens que eu uso para ilustrar e dar suporte ao meu argumento, ao meu discurso. E, sem mais delongas, vamos começar, como de praxe, falando de guerra cultural. John Kerry, aquele sujeito um tanto inútil, que casou com dinheiro e nunca fez nada de relevante na vida, o John Kerry diz que a Amazônia pertence a todos. O norte-americano diz que se a região não for protegida, não conseguiremos manter a temperatura do mundo. Música para os ouvidos de Greta Thunberg, de Marina Silva e, claro, dos produtores rurais americanos, franceses e companhia. Tudo o que eles querem é que o Brasil, uma potência do agronegócio, com enormes vantagens comparativas, fique intocado. No caso da Amazônia, que é do tamanho da Europa, e as pessoas às vezes não têm essa dimensão, e não é o pulmão do mundo, coisa alguma, mas no caso da Amazônia brasileira, nós temos 85%, grosso modo, da região intocada, igual a como Pedro Álvares Cabral teria encontrado quando chegou aqui. E esse papinho globalista de que a Amazônia pertence a todos, que o Macron também fica saltitando quando escuta, ele é exatamente a cobrança da fatura dos globalistas em relação ao apoio da candidatura do ladrão. É isso? Podemos falar aí? Não? Não podemos? Chamar ladrão de ladrão? Enfim, aquele que é egresso do regime penitenciário brasileiro. E a verdade é que isso aí não tem nada de grande causa nobre por trás. O movimento, ou melhor, a seita ambientalista, não engana mais tanta gente assim. Engana um outro desavisado, uma elite culpada ali da Vila Madalena, do Leblon, a turma que assiste Rede Globo. Ainda tem bastante gente. Mas se você estiver atento ao que está por trás desse discurso, você vai entender que isso serve para cabide de emprego, ONG, grana, carreira e, claro, manter o Brasil com limites evidentes em relação a todo o seu potencial natural. Né? Então é disso que se trata e óbvio que o governo atual, ao contrário do governo Bolsonaro, vai jogar direitinho esse jogo, sacrificando os interesses nacionais, inclusive e principalmente do povo da Amazônia, que tem um dos piores IDHs do Brasil, e que está lá na miséria com todo esse recurso natural em volta, por conta dessa ideologia. Mas figuras como o André Trigueiro, que viu ali uma oportunidade de seguir a carreira jornalística, entre aspas, batendo esse, né, virou quase o homem de uma nota só, né? E um parênteses aqui, né? Mas desde então ele começou a engordar bastante, mas ele não come mais carne, né?
talvez seja o vinho, ele deixou de comer carne bovina há 3 anos para não correr o risco de ingerir proteína animal com cheiro de floresta queimada. Olha o nível de lacração do sujeito, né? Ou com a digital de mão de obra equivalente à escravidão. Eu tenho dúvida se o André Trigueiro consome ou não algum produto made in China. Acho muito difícil que não aconteça, porque vocês sabem como é, quase todo dia é made in China. E lá, sim, tem mão de obra análoga à escravidão. Não acho que ele vai boicotar produtos da China. Talvez uma pessoa com o perfil dele boicote produtos de Israel, pelo menos da boca para fora. A única democracia sólida no Oriente Médio, né? Porque o antissemitismo também é modinha perante a esquerda progressista, né? Bom, ele teria que parar de usar o Waze, um monte de coisa tecnológica que ele nem tem noção. Mas o fato é que ele diz que agora é hora de prestar atenção na carta de vinhos. Eu recomendo, o André Trigueiro, Romanée Conti, que aí você pode tomar junto com o seu presidente favorito, o Lulinha. Ele gosta muito desse vinho de uns 8, 10 mil reais, mas não precisa acompanhar com picanha necessariamente, até porque a promessa de chuva de picanha do seu chefinho, ela ficou só no gogó, só na promessa, no estelionato. O que os pobres estão vendo mesmo é aumento de preço de hortaliças, de alimentos em geral, inclusive carne, né? Mas se não tem pão, que comam brioches. Ou, se não tem carne, que tomem vinhos gourmet. Né? Junto com a Verinha Magalhães, que também gosta de se quarentenar com frios, né, e vinhos. Então é isso, é um luxo, né? É uma causa fofa de consumo interno das elites cosmopolitas. Hollywood adora, essa turma do Leblon adora, e é um luxo que o pobre olha de longe, né, falando assim, pô, dá para cá a carne, né, que eu quero tanto. E claro, o presidente, já falamos disso, né, com a sua gordofobia, diz que o problema da fome no Brasil, que segundo Marina Silva, atinge algo como 100 milhões de pessoas no Brasil, somos uma enorme Etiópia, né? Segundo Lula, o problema da fome é dos gordinhos, é dos que comem mais. O André Trigueiro não come carne há 3 anos, ele deve comer muita massa, mas o fato é que caberia ao André Trigueiro, assim como o Flávio Dino, e cá entre nós, o próprio Lula, entrar numa certa dieta para que possa sobrar mais comida para os pobres. Agora vamos falar de coisa um pouquinho mais séria. Essa seita ambientalista é séria, globalismo é coisa séria, isso tem consequências graves para países emergentes, mas uma coisa ainda mais séria, porque isso vem escalando num grau de perversidade demoníaco assustador e está ferrando com as nossas crianças. Aí não. Uma coisa é ferrar com o nosso bolso, a gente aguenta, não é fácil, né? A gente tenta se reinventar. Agora, quando pega e mexe com nossos filhos, aí é declarar guerra. E como eu já disse, e não canso de repetir, guerra política, guerra cultural, e acima da guerra cultural nós estamos lidando sim com a guerra espiritual. Se você duvida, olha essa notícia da Fox News. Drag queen forçando crianças a sair de sala de aula por recusar a repetir que existem 73 gêneros. E viu como eu estava desatualizado. Outro dia eu mencionei 50 e poucos. Tem aquele parlamentar alemão que chegou a ler 52 gêneros. Né? Olha como as coisas ficam defasadas rapidamente. Já são, então, 73 gêneros. E eu pensei que existia homem e mulher. Você veja como eu sou um cara reacionário, datado, ultrapassado. Uma professora também quis ensinar sobre sexo anal para crianças de 11 anos. Tem imagens circulando, e eu não recomendo que assistam, porque é de embrulhar o estômago e mexer de tal forma com o fígado que dá vontade de espancar pela tela do telefone. Mas eu tirei um print. E esses drag queens fizeram performances
com cunho, obviamente, sexual, danças de pole dance, danças de gentleman's club, se bem que gentleman's club vão ser mulheres dançando e não drag queens, mas tem gosto para tudo. Diante de crianças. Crianças. De novo, cada vez isso tem sido mais comum e isso denota, primeiro, a banalização da pedofilia, que eu já venho cantando desde pelo menos Esquerda Caviar, que tem uma década. Lá eu menciono isso. E muita gente me recebeu ali naquela época como teórico da conspiração. Até parentes meus. Ah, Rodrigo, você está indo longe demais. Pô, claro que não vão banalizar pedofilia. Não, não vão. Já estão fazendo. E estão fazendo não só a banalização da pedofilia, como a sexualização cada vez mais precoce e o estímulo a trans, a drag queens, a transformistas. É com isso que estamos lidando. Tem uma coluna da Bruna Frascola na Gazeta do Povo hoje sobre isso, o gênero, o progressismo e o fim dos direitos humanos. E ela faz um ensaio bem completinho da história, da origem, de como a esquerda foi substituindo a luta de classes marxista pelo movimento feminista, que já era uma coisa mais da elite, e depois como ocorreu essa transição do feminismo para esse movimento trans, que hoje em dia eles se bicam muitas vezes, e o movimento trans passou a dominar, passou a ser hegemônico. A vítima do sistema hoje em dia é o trans, que isso responde, ou respondia, por 0,0 alguma coisa por cento a uma década da população, e hoje, pasmem, diante de algumas pesquisas, principalmente com adolescentes, já chega a incríveis 2 ou 3%. Bom, esse salto exponencial não explica a biologia. Isso não é explicado pela biologia. Obviamente, isso é o mecanismo de incentivos, a ideologia, a cultura pop, esses doentes mentais, estimulando os nossos filhos, por meio de filmes, séries, músicas e até mesmo universidade, a embarcarem por esse caminho. Então, de novo, se você acha normal colocar drag queens para performar diante de crianças em escolas, me desculpa, mas você é uma besta. Você é uma pessoa do mal. Você não é um descolado para frentex, tolerante e a favor da diversidade. Você é apenas um idiota. E eu espero que você fique longe do meu filho. Então esse é o ponto. Eu não tenho nada contra, a princípio, a sua estupidez ou a sua perversão. Mas vá usar essa perversão entre quatro paredes com adultos, de forma consentida. Não toque no meu filho. É só esse o ponto. E claro que isso para vocês já é inaceitável. Isso para vocês já é fascistoide. Quando o Ron DeSantis compra essa briga e fala, não nas escolas públicas da Flórida, vocês vêm com a histeria da Disney dizendo don't say gay bill junto com a mídia mainstream inteira. Enquanto que tudo que ele estava dizendo é não vão colocar drag queens para dançar nas escolas para criança de 5 anos ou 6 anos na Flórida. Escolas públicas. E não vão dizer que existem 73 gêneros e obrigá-las a aceitar. Coisa que há 3 anos atrás qualquer pessoa decente ia concordar sem pestanejar. Óbvio. Qual é a alternativa? Permitir essa aberração? Pois é. Hoje, vocês, doentes mentais, porque são doentes mentais, querem, e eu entendo alguma coisa de doença mental, querem enfiar a goela abaixo dos nossos filhos essa perversão. Não vai rolar. Não vai rolar. Eu trouxe ontem aqui a tese de que talvez esse movimento woke tenha chegado ao ápice e comece uma reversão. Vamos ver se é verdade ou não. Eu tenho o pé atrás, porque o troço é poderoso. Mas hoje, basta ver que o termômetro é a turma trans. Essa turma que é minúscula, porém crescente, tem dominado as pautas, com sua histeria e sua insanidade e sua visão autoritária.
que tenta intimidar qualquer um que ousa discordar. Não para cima de mim. Não para cima de mim. Para mim, eu continuo com um DSM-5, onde isso é chamado de transtorno. É um transtorno. Disforia de gênero. Se você acha que é gordo e pesa 40 quilos, você tem anorexia. Se você acha que é mulher e está aprisionado num corpo de homem, você tem um transtorno de gênero. O progressismo deu mais uma guinada e a luta contra a transfobia recebe tratamento prioritário frente às demais causas identitárias. Hoje, as cotas se espalharão cada vez mais pela sociedade, inclusive e sobretudo na iniciativa privada por meio do ESG, Environment Social Governance. Você vai ter lá que ter cota de trans na sua empresa daqui a pouco e será reconhecido como oprimido. Cada vez mais o indivíduo trans não binário, que não se considera homem nem mulher e é aludido em todes. Ainda sobre a questão da guerra cultural, eu trouxe aqui a questão do Scott Adams, o criador do Dilbert, e o seu cancelamento. E eu mesmo mencionei que sua frase foi muito infeliz e até racista. Eles tiraram do contexto, ele estava usando uma premissa, como premissa uma pesquisa da Rasmussen, que dizia que metade dos negros diziam que não é branco. Isso é grave. Bom, o Scott Adams, que está peitando os canceladores, os chacais e hienas, e só por isso ele já tem ali o meu respeito, ele explica melhor que ele realmente estava se referindo especificamente aos que disseram que não é ok ser branco. O problema é que a fala dele foi dúbia. Deu a entender que qualquer branco deveria se afastar de qualquer negro, já que essa é a realidade. E eu acho questionável se é essa a realidade. Mas eu mesmo mostrei que vem caindo a tolerância interracial. Até 2014, 70% de negros e de brancos consideravam legal o relacionamento interracial. Hoje caiu para 40%. Valeu Obama, valeu esquerda. Superamos o racismo. Não. Segregaram cada vez mais, estimularam a divisão. E o racismo recrudesceu. Mas é o perigo da generalização. Se por conta de metade não está ok, qualquer branco tem que se afastar de qualquer negro, isso é racismo. Mas na charge que o próprio Dilbert veio à tona, ele explica melhor. Ele colocou como resumo. Um negro aparece e diz, não é ok ser branco. Aí vem o Dilbert. Bom, se é assim que você sente, então eu realmente não quero estar perto de você. Aí ele faz uma cara de tristeza e fala, ei, isso é racismo, irritado. Não. Se você destila racismo, dizendo que por eu simplesmente ser branco eu não presto, isso não é legal, eu não quero andar com você. Mas isso seria casos individuais, isolados. Aí tudo bem. Eu não quero andar com quem tem preconceito contra mim, só por eu ser branco, ou só por eu ser baixinho, ou sei lá o quê. Eu não quero andar com quem não gosta de mim, grosso modo, ponto. Pô, a vida é tão boa e tão curta, para que desperdiçar tempo andando com gente que te odeia? Né? A segregação do bem, em casos isolados, é desejável. Pô, não venham me obrigar a conviver com Amanda Klein, Vera Magalhães e Piperno. Eu prefiro ir logo para o inferno. Então, as escolhas que a gente faz ao longo das nossas vidas já são discriminatórias. Nós discriminamos. Eu discriminei o Samsung quando eu comprei o Apple. Agora, o que não é legal fazer é discriminar com base em preconceitos de estereótipos coletivistas, tipo classe ou raça. Eu não ando com o sujeito porque ele é operário. Não. Tem operário que é chato, tem operário que é legal, tem operário que é idiota, tem operário que é inteligente. Tem operário de esquerda, tem operário de direita. Tem operário honesto, tem operário desonesto. Vamos olhar o indivíduo. Então, a charge melhorou, mas a fala foi infeliz. Ainda na questão da guerra cultural / espiritual,
Tem uma coluna do Flávio Gordon, meu amigo, na Gazeta do Povo, sempre impecáveis, as colunas dele, são verdadeiros ensaios cultos, com muitas citações e referências históricas. É um raro caso de sociólogo de direita, né? Antropólogo de direita. O cristianismo e sua impertinente defesa dos mais fracos. Ele cita, claro, Nietzsche, porque Nietzsche tinha aquela visão de que o cristianismo era o refúgio dos fracos. O Anticristo é um livro bem duro, né? E outros também. A Genealogia da Moral, vários livros do Nietzsche são muito... A Ayn Rand bebeu muito Nietzsche, tentando criar uma espécie de super-homem. O John Galt é uma figura que consegue desprezar a humanidade inferior e vai para o seu refúgio na montanha. Eu prefiro a visão cristã de um Richard Bach em John Livingston Seagull, Fernão Capelo Gaivota, em que ele só quer alçar um voo mais alto como gaivota. Aliás, o filme lindo com as músicas do Neil Diamond. E por ele querer buscar a sua excelência, é expulso do bando, é tornado um outcast. Os pais chegam a pedir para ele se tornar mais medíocre, para não despertar a inveja do bando. E ele fala, não posso. Eu preciso testar meus limites. Eu preciso ver o quão alto eu posso voar para mim mesmo. E ele vai, sai e acaba encontrando alguns indivíduos que também tiveram histórias parecidas. Só que ele volta para tentar encontrar o próximo João Fernão Capelo Gaivota, John Livingston Seagull. Ele quer manter a tocha acesa e passar o bastão. Isso é uma visão muito mais nobre e cristã do que a do John Galt, que vira as costas para os fracos. Então, a visão cristã sempre enalteceu as pessoas que têm os pecadores, porque, afinal de contas, somos todos. É o pecado original. Que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Então, é uma visão mais humilde. E o Nietzsche não gostava disso. Ele achava que era um refúgio de covardes. E esse embate sempre trouxe tensão no Ocidente. O elogio do sacrifício como sinônimo de vigor espiritual e meio de fortalecimento da espécie humana, a eutanásia, a eugenia, né? Em contraste com uma alegada tibieza do cristianismo, para o qual cada vida individual é sagrada. O cara é imperfeito, o cara tem síndrome de Down. O eugenista vai dizer, isso aí é para ser eliminado. O cristão vai dizer, tá doido? Isso é desumano. Isso é anticristão. Toda a vida é sagrada. Toda a vida humana é sagrada. Isso vem sendo constante, esse embate na imaginação ocidental moderna, que vem dando vitória, infelizmente, para os progressistas, para os eugenistas, para a turma do super-homem. O processo de secularização no Ocidente tem consistido numa permanente tentativa de eliminar a tensão cristã entre o poder espiritual e o poder temporal, fazendo com que o segundo passe a englobar e absorver o primeiro. Isso é muito importante pelo seguinte: dê a César o que é de César. Meu reino é o reino dos céus, diz Jesus. E, quando ele diz isso, a gente entende que Alexandre o Grande é o tal. Ele tem muito poder. Hoje, para quem acompanhou a Biblioteca do Consta mais cedo, com Pedro Henrique Alves, sobre Tolkien, falamos bastante disso. E veja, o poder temporal seduz. Se seduz. Só que ele não pode tudo e ele não pode muito contra o poder espiritual, contra aquilo que é mais elevado, que é atemporal, eterno, não efêmero. Não aquilo que vai pro túmulo, pra cova, junto com os esqueletos do Todo-Poderoso. Reza a lenda, tudo bem que era a escola do cinismo, que eu não sou muito fã, né? E também começou ali o movimento minimalista, mas reza a lenda que Diógenes ficava lá perambulando, vagabundeando, e Alexandre falou, eu posso dar tudo que qualquer pessoa quer. Aí chegou a ele que ele diz que você não tem nada que possa dar para ele. Isso não é possível. E vai lá Alexandre, para em frente a Diógenes, que está lá pegando o seu solzinho,
matinal, né? Hoje seria mais ou menos o professor de história de 42 anos, marxista, maconheiro, que mora com a mãe. Estava lá pegando um solzinho, meio-dia, né? Nada para fazer. E Alexandre diz: eu escutei que você não precisa de nada, isso não é verdade, eu vou provar. Eu posso te dar qualquer coisa que você pedir. Eu sou o homem mais poderoso do mundo. O que você quer? E aí reza a lenda, né? Que Diógenes olha para ele assim e faz assim: quero que você saia um pouquinho mais para a direita para parar de atrapalhar o meu sol. A história é maravilhosa, né? Mas nem Diógenes nem Alexandre. A ambição desmedida pelo poder temporal é terrível. Poder corrompe. E o cara que é minimalista a ponto de eu vivo de vento e não preciso de nada, né? Esse cara também, ele errou na dose, né? Errou na dose. São os extremos nocivos. Então, a questão do poder eterno, espiritual, é muito relevante para conter esse poder temporal que, no limite da frieza secular, da religião política moderna, elimina o que é fraco, em vez de proteger. O cristianismo manda proteger o que é mais fraco. Aqueles que não conseguem, muitas vezes, se defender, por exemplo. Isso é heróico para o cristianismo. Para a turma do progressismo moderno, isso é um incômodo. Né? Os idosos passam a ser um incômodo. Você vai cuidar dos seus pais velhinhos, dá muito trabalho. Bota num asilo e se encher muito o saco é eutanásia. O filho que tem algum tipo de problema, autista, síndrome de Down, ele nasceu defeituoso por essa ótica. Vejam o filme Gattaca, de 97. Tá ali já. Essa busca da perfeição, da imortalidade, do poder. Tem um livro do Michael Sandel sobre isso, né? A busca da perfeição. Isso está na mitologia, está em muito lugar, né? Dorian Gray. Então, assim, vamos aceitar a decrepitude inevitável, a finitude consciente, o pecado original, a fragilidade, né? Eu acho que o cristianismo tem muito a agregar nesse sentido contra esses arrogantes, poderosos, pseudo-poderosos, que no fundo eles não podem tanto assim, não. É por isso que eles se desesperam com os verdadeiros crentes. A igreja sempre contou, né, com seus heróis e seus mártires, porque nem o mais absoluto monarca conseguiu dobrar alguns crentes. Se você quer vir aqui para os Estados Unidos, precisa de um visto, eu recomendo DM Visa Law, Ingrid, 30 anos de experiência. Vai no Instagram, D de dado, M de Maria, Visa Law, e não esqueça de dizer que chegou a eles por meio da live. Tudo consta. Vamos lá, gente. O mundo inteiro tendo que reformar a Previdência, porque é uma bola de neve, é um grande esquema Ponzi de pirâmide. Funcionava quando tinha novos entrantes, muito mais do que saintes, ou seja, quando a demografia jogava a favor. Quando foi criado por Franklin Delano Roosevelt o modelo de Social Security nos Estados Unidos, tinha, sei lá, 10 trabalhadores para cada aposentado. Aí estava tudo tranquilo. Quando tem 3 trabalhadores para cada aposentado, começa a ficar esquisito. Quando tem 2 para 1 ou 1 para 1, ferrou. Ferrou. O cara está trabalhando para pagar a aposentadoria do outro. Ainda mais quando a aposentadoria não é ligada diretamente a ativos poupados ao longo da vida de trabalho. Nos Estados Unidos ainda tem um pouco isso. O 401k, os Estados Unidos é o socialismo que deu certo, entre aspas. O pessoal fala da Escandinávia. O livro do Peter Drucker, A Revolução Silenciosa, fala disso. Os empregados americanos são os donos das empresas. Porque as empresas são corporations, são ações pulverizadas. E quem são os grandes donos? Os fundos de investimento. E tem um monte de 401k lá, um monte de aposentadoria de trabalhador. Então, os Estados Unidos, os proprietários dos ativos do capitalismo, da bolsa americana, são os trabalhadores. Então, pelo menos existe o elo entre o que você trabalhou, poupou e vai ganhar.
Agora, nos países latino-americanos e na Europa, não. A conta de aposentadoria, às vezes, não tem nenhuma ligação com o que foi poupado, especialmente no que diz respeito ao setor público, ao funcionarismo público. O sujeito se aposenta com o último salário mais alto, não tem nada a ver com o que ele acumulou ao longo da vida de trabalho dele. É um bando de privilégio. Então, a pirâmide vai se invertendo e vai implodir. O mundo inteiro desesperado, tendo que aumentar a idade de aposentadoria, e a Argentina na contramão. Aprova uma lei que permite a aposentadoria com menos tempo de contribuição. Vai dar certo sim, amiguinho. Como tudo que vem acontecendo na Argentina lulista, cujo presidente fez o L antes de Armínio Fraga, Henrique Meirelles e Helena Landau. Ele fez o L um pouquinho antes. E está colhendo os frutos do que representa fazer o L. L de lascou. Por outro lado, no Brasil, os nossos batalhadores do Congresso, os senadores, definiram que vão trabalhar apenas 3 dias por semana e 3 semanas por mês agora em Brasília. Tadinhos. Vamos demonstrar alguma solidariedade, alguma empatia aqui, gente. Eles estão cansados. Eles dão um duro danado. Eles não têm seguro de saúde bom, bancado com nossos impostos. Eles não têm transporte, auxílio terno, auxílio moradia, auxílio vinho, auxílio uísque, auxílio jazz. Não, isso eu acho que eu estou inventando. Mas, enfim, eles não têm todas essas regalias a troco de nada. Eles, afinal de contas, estão salvando a democracia ao lado de Lula. Eles estão, afinal de contas, criando leis fantásticas, incríveis, como essas que a gente vê por aí, aos montes. Então, eles merecem trabalhar 3 vezes por semana, 3 semanas por mês. Mas eu vou além. Como eu gosto muito desses senadores nobres e reconheço todo esse trabalho árduo deles em prol do Brasil, fica aqui a minha sugestão. Em vez de trabalhar 3 dias por semana, 3 semanas por mês, que ainda é muito cá entre nós, é muito trabalho, né? Eu, por exemplo, trabalho só de segunda a sábado. Não, na verdade eu descanso sábado e trabalho domingo, de novo. Então eu só descanso sábado, mas eu sou exceção. Eu acho que eles poderiam trabalhar 0 dias por semana, 0 semanas por mês. O que vocês acham disso? E veja, sem abatimento no salário. Olha como eu sou generoso. Fica aqui oficialmente a minha proposta. Espero que algum senador mais de direita, liberal, encampe a proposta Constantino, né? Projeto de lei Constantino. Todos os senadores eleitos a partir de hoje não precisam mais trabalhar. Não precisam mais ir ao Congresso. Não precisam propor nenhum projeto de lei. A bem da verdade, eles só podem trabalhar se for para derrubar leis existentes. E eles podem continuar com auxílio moradia, auxílio transporte, gasolina, vinho, uísque e lagosta. Vai sair barato para a gente que trabalha para gerar riqueza e pagar impostos que servem para pagar os privilégios deles. Podem apostar. E sobre Estados Unidos, temos os Twitter Files. Você vê que a Argentina lascou. O Brasil vai por esse caminho aí, que a gente vai falar mais agora, quando falar dos 2 meses de Lula. E nos Estados Unidos, o senador ligado aos democratas pediu censura a críticos e adversários, usando o pretexto de salvar a democracia também. Impedir fake news, aquela baboseira toda. Você vê que até os Estados Unidos vai mal das pernas, não tem para onde correr. Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Mas como aqui ainda leva um tempo até a esquerda conseguir causar o estrago num patamar latino-americano, você tem todo o direito de pensar em se mudar para cá. Eu fiz isso há 8 anos, não me arrependo. Vocês podem imaginar o que aconteceria comigo se eu estivesse no Brasil hoje. Venham para cá. O visto, eu já dei a dica. Agora você vai precisar fazer remessa. E eu recomendo que você busque a Fair USA do CEO Adilson Góes. Estão os contatos aí para soluções de câmbio. Então fale com o Adilson Góes, tire suas dúvidas e, claro, não esqueça de dizer que chegou por meio
da live Tudo Consta. Agora vamos lá. O Brasil também está bombando, só que não. Está indo à contramão do bom senso e daquilo que o governo anterior, Bolsonaro, tinha preparado como um crescimento contratado. Por exemplo, o Lula está falando em preços mínimos e estoques defendidos pelo governo, que é uma velha fórmula de ajuda, entre aspas, ao agro, que nunca deu certo. E por motivos óbvios, diz a reportagem da Gazeta. Em vez de ferramentas como o seguro rural, Lula defende reiteradamente compras mínimas governamentais para assegurar que os seus companheiros de favelas rurais, de assentamentos do MST, recebam um preço diferenciado dos valores de mercado. Ou seja, vamos subsidiar os ineficientes invasores de terra. A gente vai garantir que se as pessoas produzirem, não vão perder. Porque se produzirem em excesso, o governo vai estar lá para comprar. Quem sabe, se quiserem segurar o preço, possam também queimar estoques de café. Isso é uma coisa nova, né? Nunca aconteceu na história do Brasil. É porque aprendemos com a história que muita gente não aprende nada com a história. O gigantismo da Conab é isso, né? Toneladas de grãos estragados. Imagina uma Conab administrando 13 mil armazéns. Foi a maior tragédia. Era uma vergonha. Feijão, soja, milho, produtos que têm fungo, que podem perecer rapidamente. O Brasil começou a perder milhões de toneladas porque a Conab não conseguia operar seus armazéns. Isso virou um escândalo nacional no governo Collor de Mello. Mas o Lula teve uma ideia brilhante. Assim como ele é muito criativo, né? Vamos criar uma entidade nacional para discutir a paz no mundo? Eu acho que a Liga das Nações já era isso. Depois virou ONU. Tem só algumas décadas, mas o Lula é muito criativo. Conclui a reportagem. Além disso tudo, cria, obviamente, uma dependência do Estado, do governo, né? A economia tem uma dinâmica própria. Quando o governo entra e começa a quebrar os termômetros, privilegiar companheiros, criar dependência, tudo isso gera mecanismo perverso de incentivos. O Banco do Brasil já foi usado no passado para muita treta. E a gente vai voltar a falar do Banco do Brasil quando for falar da fundação. Tudo apontando na direção errada. Mas para surpresa de quem? Diz o editorial da Gazeta, desemprego recuou em 2022. Quase 9%, menor índice desde 2015, isso com seca, isso com problema energético, isso com pandemia. E com uma guerra na Ucrânia, que é um país produtor de energia e commodities. E quais são as perspectivas para 2023? Obviamente tudo piorando. Sem novas e melhores políticas públicas para a criação de postos de trabalho, não será possível levar o Brasil a patamares mais próximos do pleno emprego. Mas essa não parece ser a prioridade de um governo obcecado em rever a reforma trabalhista. O que o editorial da Gazeta quer dizer, meus caros, grosso modo, é que este é um governo de sindicalistas, de pelegos. E os pelegos estão aí para se apropriar do que nós produzimos, não para beneficiar a vida dos trabalhadores que produzem a riqueza. Outra coisa que voltou, né, à tona aí, que é a verdadeira obsessão do PT, é atacar a independência do Banco Central. Gleisi Hoffmann disse que Campos Neto tem que pedir para sair. Nada a ver com o projeto que foi eleito. Há controvérsias se foi eleito. Mas o ponto é o seguinte, qual é a minha análise sobre isso? Eu já falei aqui. Para mim, dando cortina de fumaça e criando um bode expiatório. Ele precisa ter alguém para culpar pela lambança, que é inevitável e está contratada. E o Campos Neto é o cara perfeito para isso. É a culpa do Banco Central, juros altos, papapá. Eu acho até mesmo, e eu vou dizer isso, é complicado. Aliás, meu amigo Rubem Novaes fez essa análise também. Foi presidente do Banco do Brasil, liberal de longa data. Quem quer que o Campos Neto saia
são seus amigos. O PT, no fundo, quer que ele fique, para usá-lo como bode expiatório. Se ele sair e colocarem lá uma marionete, o mercado vai degringolar muito mais rápido. Isso vai ser ruim para o projeto do PT de aparelhamento de todas as entidades e de tomada total do poder. Então, o PT precisa da narrativa, da retórica, mas não da prática. Ele precisa manter as coisas em banho-maria para ter tempo de cooptar Forças Armadas, imprensa total. Então, meus caros, sai daí, Roberto. Sai. Eu sei que você está por patriotismo, como o Paulo Guedes ficou muito tempo, só que o Paulo Guedes estava num governo decente. Você tem autonomia hoje, tem independência, tem mandato descasado. A gente entende tudo isso. Pro afegão médio, vai ficar a imagem de que a lambança do PT está na sua conta. Sai logo, ajuda a incendiar esse troço. Deixa o circo pegar fogo. Porque o Brasil do Lula é um circo. E quanto mais rápido a gente perceber isso e ver que o circo vai pegar fogo, melhor. Porque até então nós somos os palhaços. E as pessoas estão tratando o circo com seriedade. Graças à Globo, a Miriam Leitão, essa turma. Então, sai. Pede as contas. Deixa colocar o André Lara Rezende ou qualquer outro petista. Vai embora. E aí vai ficar claro que tudo é um projeto coeso e toda a lambança está na conta do PT. Just saying. Né? Just saying. Cada um é dono do próprio nariz, mas eu acho que, com todas as boas intenções, você está dando sobrevida a um projeto fracassado. E o mercado não está acusando o golpe de todo o fracasso ainda, porque você está lá e dá tempo. Dá tempo para que os termômetros acusem a febre. Mas a febre está contratada. Nós sabemos disso. Porque o organismo já está doente. Exemplo. O Ibovespa teve o pior fevereiro em 22 anos. Não foi clima mundial. Foi made in Brazil. Por quê? Porque as pessoas estão vendo a cagada que vem por aí. Exemplo. O grupo Rap Vida, que ajudou Lula na campanha, perdeu mais de 10 bilhões de reais em valor de mercado. A família dona da Rap Vida doou 3 milhões de reais para a turminha lulista. O presidente da Suzano escreveu aquela cartinha patética e disse: nunca vi mobilização empresarial como agora. Sobre aquela cartinha feita sob medida para ajudar o Lula. MST invadiu fazendas da Suzano na primeira onda de ações no governo Lula. As invasões do MST tinham sumido do mapa durante o governo Bolsonaro. Faz o L aí, explica para os acionistas da Suzano, para o board, o que está acontecendo com a empresa no governo Lula. Claro, a justiça já agiu rapidinho, né? Determinou que o MST desocupe as terras da Suzano. Agora, eu acho sempre muito curioso que a gente tenha essa narrativa, né, de que a área era produtiva e a empresa cumpre os protocolos de preservação ambiental. Quer dizer que se a área não for produtiva, pode invadir e tomar? E onde é que fica a propriedade sagrada, privada no Brasil que é sagrada? Então isso aí já é um truque, né? Aí o cara cria lá 200 e tantos itens de regulação ambiental e social, e aí a pessoa não consegue cumprir tudo, fica refém do Estado e pode ser desapropriado. Esse é o grande truque. No governo Bolsonaro, tudo isso melhorou muito. Por isso o agronegócio estava nadando de braçada e por isso o agronegócio estava fechado com Bolsonaro. Agora estamos vendo o shift para MST em vez de agrobusiness. Valeu, turma tucana de mercado. Faz o L aí.
Já o legado do governo anterior está aí, né? Petrobras registrou lucro recorde de 188 bilhões. Eu não como petróleo. Eu não vejo isso na bomba. Bom, durante a época do ódio, com o governo Bolsonaro, a gasolina estava R$ 4 e pouco o litro. Agora, com todo esse amor lulista, está quase R$ 7. Mas mesmo assim, o que significa um lucro de 190 bilhões de reais? Significa uma montanha de mais ou menos cento e poucos bilhões também que foram pagos em impostos e transferências diretas para o Estado, para a União, além de bilhões e bilhões, 50 bilhões de reais em investimentos produtivos que geram empregos, riqueza. Dá tchauzinho para essa era de lucros tão impressionantes das estatais. Elas voltaram a ser agora instrumentos de política pública e, claro, de politicagem e corrupção na mão do PT. Faz o L, Helena Landau. Faz o L, musa da privatização. Para trocar um governo que entregou isso para esse governo aí, que já começou essa lambança toda com as estatais. E o PIB? Quase 3% de crescimento ano passado. A economia foi entregue crescendo. O trem Brasil nos trilhos. Tudo isso vai virar. Vai descarrilhar que nem o trem lá de Ohio. E vai ter uma explosão química chamada lulismo. Agora, olha como é que o Globo dá a notícia. PIB sob Bolsonaro subiu em média, em vez de pegar os 3% do último ano na margem, 1,5% ao ano. Só maior que Dilma. Ignorou só, como lembrou meu amigo Mauad, a seca, a pandemia, a guerra na Europa, uma quebra de cadeia de suprimento. Já a Dilma navegou no mar de almirante. E chamam isso de jornalismo. Nós, liberais, chamamos de militância. São blogueiros petistas. São gado do PT. Em contrapartida, o governador liberal de Minas Gerais vai à contramão. Zera impostos para energia solar, reduz ICMS de gasolina, de energia elétrica e de comunicação e deixa a taxa de licenciamento até 75% mais barata para poder facilitar os negócios e os investimentos. Eis a diferença de uma gestão liberal para uma gestão lulista. Agora, as coisas começaram a deteriorar, não foi só na economia, né? Foi em tudo. E aí quando a gente vê que o Exército decide não comemorar aniversário do golpe militar, como chamada da CNN Brasil, a gente pensa, em primeiro lugar, que golpe militar. Se eles estão falando de 31 de março de 64, foi um contragolpe. A gente sabia que os comunistas estavam arquitetando um golpe. Em segundo lugar, todos os anos o Exército comemorava essa data que foi digna de comemoração porque salvou o Brasil do comunismo. Será que isso vai realmente mudar agora? Será que o nível de subserviência das Forças Armadas já chegou a esse patamar? Será que só restou General Melancia? Verde por fora, vermelho por dentro? Muito preocupante. Se você quer vir para os Estados Unidos, visto, remessa de câmbio e, claro, imóvel. Recomendo Torman e Caltabiano, Real Estate Advisors, tratamento concierge, VIP, baita portfólio, confiabilidade. A empresa Compass, que elas atuam junto, é a que mais cresce em uma década nesse setor. Vocês vão estar em ótimas mãos. Eu coloco a minha mão no fogo. Sou cliente, sou próximo delas e sei do que estou falando. Os contatos estão aqui embaixo. Torman e Caltabiano. O Lula trouxe junto seus comparsas. E o Moro disse o óbvio. O governo Lula caminha para gerar novos casos de corrupção. Não diga. Era o esperado por todos nós. Só a turminha tucana que fez o L que não percebeu. Então,
está contratada a desaceleração da economia, a inflação mais alta, a deterioração da imagem do Brasil perante o mundo, com a proximidade com ditaduras nefastas. O Ted Cruz, senador republicano do Texas, já está denunciando e pedindo sanção para o Brasil por ter aportado 2 navios de guerra do Irã, um regime nefasto dos ayatolás. Lula é inocente do ponto de vista judiciário, afirma o novo juiz da Lava Jato, que voltou a criticar o próprio Moro e Dallagnol. É o cara que teria doado para Lula, né? Ou seja, acabou a Lava Jato. Lembra aquela narrativa toda da mídia que a Lava Jato tinha acabado com o Bolsonaro? Não. Acabou quando coloca um lulista desses no comando. Aí acabou. Faz o L. Tá tudo contratado. Volta de escândalo de corrupção. Se a mídia investigar, né, e denunciar. Sindicalista indicado para gerir o maior fundo de pensão da América Latina. Óbvio que está contratado problemas que nós já vimos no passado. Porque nós sabemos o que essa turma fez no verão passado. E o rombo que eles deixaram, por exemplo, nos fundos de pensão das estatais. Nós estamos revendo o filme em câmera lenta. É o vale a pena ver de novo. Sabe aquela coisa que a Globo tinha, vale a pena ver de novo? Que é aquela sensação de nostalgia, uma coisa meio deprimente. Eu achava sempre deprimente. Vale a pena ver de novo. Nossa, eu odiava aquilo, me remetia a um negócio, né, cheiro de naftalina. É isso. Só que não vale a pena ver de novo. Em hipótese alguma. Porque o final a gente conhece. E não foi aquela novela legalzinha da Globo que valia a pena ver de novo. Final feliz. Nossa, essa eu entreguei a idade. Foi um filme de horror. Pânico. E é isso que nós vamos ver de novo. Fiquem tranquilos. Porque vai tudo piorar muito. Não há motivo para esse desespero agora. Porque agora está mais tranquilo. As coisas vão piorar muito. Então fique calmo. Por exemplo, a Câmara de São Paulo aprovou a criação de cotas de emprego para ex-presos. Proposta de vereadores do PT e do PSOL. O que eu acho conflito de interesses. Não devia ser permitido o vereador legislar em causa própria. Defender bandido, quadrilha, PT e PSOL não deveriam poder fazer isso. É toda a narrativa deles. Eles defendem bandido desde sempre. Então, tá tudo contratado para piorar. Criminalidade vai aumentar no Brasil, mesmo em São Paulo, porque o Derrite com o Tarcísio vão lá tentar fazer o seu trabalho, mas vão enxugar gelo. Porque está inserido num contexto nacional, né? O Estado. E o Brasil, que está inserido num contexto regional, que é o do Foro de São Paulo. Olha para o lado. Olha para o Chile, olha para o Peru, olha para a Colômbia, olha para Bolívia, Equador, Argentina, Venezuela, Nicarágua, Cuba. Meu Deus. Esse continente está disputando de forma muito acirrada com a África para ver quem vira o continente perdido, esquecido. Lula defendeu unidade entre países da América Latina para fortalecer a democracia com a Venezuela, com a Nicarágua, com Cuba. Assina a cartinha pela democracia ao lado do lulismo, o presidente da Suzano. Faz isso, faz, palhacinho. E claro, Lula transferiu a ABIN do GSI para a Casa Civil. O que significa isso na prática? O primeiro passo para a criação da Stasi, a polícia política do PT. A inteligência a serviço do partido, não do Estado. O Dirceu comandando toda a inteligência e informação produzida pela turma do GSI. E a mídia, enquanto isso, criando os seus neologismos ou usando palavras fofas para descrever a lambança que vem por aí.
Governo Lula reonera combustível. Não é aumenta imposto, não. É reonera. Começou o esforço mortal. Ah, e o Lula queria o Nobel da Paz, porque ele ia numa mesa de bar acabar com a guerra da Rússia e da Ucrânia. Só que parece que o Putin não gostou muito, não. A Rússia lamentou o voto do Brasil na ONU e disse que a mediação não é necessária. Não precisa vir para o bar aqui, não, porque aqui nós tomamos vodka e não cerveja, Lula. E Lula ficou triste porque queria oferecer cachaça para o Putin e fazer um jogo duplo com a ONU e os globalistas, mandando a Dilma lá para menina de recado, sabe-se lá em que língua. Que português não deve ser. E por falar nisso, Portugal, o parlamento vetou um discurso de Lula numa sessão solene, agora no dia 25 de abril. Parabéns aos portugueses. Tem um movimento lá, um partido de direita, chamado Chega, que merece atenção, vem crescendo. Tem, se eu não me engano, uns 60 mil brasileiros hoje em Portugal. Portugal merece todo o nosso carinho, porque também tem governo socialista e uns socialistas bem tacanhos por lá também, então eles estão numa guerra indigesta. O resumo da ópera foi feito pela Carla Zambelli. 2 meses de desgoverno Lula, e olha que um dos meses é curtinho, fevereiro. E mesmo assim, 14 ministérios extras, ministros corruptos, que usam orçamento secreto para beneficiar suas fazendas, ministra ligada a miliciano, que o Freixo esqueceu que é um dia ser próximo de miliciano, desmatamento recorde em fevereiro, água cortada no Nordeste, inflação subindo, mais impostos nos combustíveis, os pobres pagando agora IR, R$18 a mais de salário mínimo só, de cultura, 4 bi para a Argentina, volta das alianças com ditaduras nefastas, desemprego subindo, empresas falindo, bolsa ruindo, real desvalorizando, Felipe Neto imitando Foca junto com a Unesco para censurar a internet e apenas R$9 milhões para ajudar uma das maiores tragédias ambientais em São Paulo. Tudo isso e muito mais que faltou na lista em apenas 2 meses. E você já está se desesperando para quê se tem 4 anos pela frente? Calma, guarda um pouco do fígado, do estômago, para o que vem por aí, que não vai ser moleza. Se começar a se descabelar agora é muito cedo, você vai acabar. Oi, Guga. Tem que ser aos poucos, lentamente, você vai se apavorando, se desesperando. Senão, vai dar ruim. Assinem o melhor jornal do Brasil, Gazeta do Povo. 100 anos de história, 100 mil assinantes, jornalismo sério, competente, colunas independentes e corajosas, precisa do seu apoio. E assine também a Revista Oeste, a melhor revista do Brasil, que não aceita um recurso de governo. Por isso precisa de você. Meus caros, aqui eu termino para a turma que me acompanhou nas plataformas. Ontem, muitos de vocês acompanharam e teve um aumento de 950 para 1.000 de 870 que eu estava para 1.000 e tantos apoiadores ativos, pagantes, já no Locals, e de 23 para 25 mil quase membros. Então, foi muita audiência e muita conversão em novos membros e novos membros pagantes da minha comunidade no Locals. Eu agradeço muitíssimo a vocês. O Paulo Figueiredo teve uma reação parecida e nós estamos com tudo apontando para a direção de transformar isso, então, num programa mensal. Uma vez por mês, nós vamos sentar lá e fazer um bate-papo informal nos estúdios do Locals para vocês apenas membros ativos do Locals. Pelo menos uma boa parte da conversa. Aquela mais apimentada. Então, se você ainda não é um membro ativo da minha comunidade do Locals, é apenas $5 por mês, 55 por ano, porque tem um descontinho de um mês, se você fizer anual. Isso dá, cá entre nós, um almoço. Um almoço. Então, você, em vez de pagar um almoço fora, você compra o meu apoio
o membro ativo na comunidade do Locals para ter 1 ano de live diária com conteúdos específicos, profundos. E, claro, você está pagando também aqueles que pegam uma carona grátis. Tem 25 mil membros, 1.000 pagantes. Esses 1.000 pagantes estão tornando possível que 24 mil assistam de graça. Mas o ideal é que é só $5 por mês. Se você ainda não é um ativo supporter, active supporter, faz isso hoje, transforme-se, ajude, a casa agradece, é business, é trabalho, é troca voluntária que agrega a ambos os lados, quero crer. Tudo isso aqui tem muitos anos de investimento em leitura, em conhecimento, em capacidade analítica, didática de transmitir. Isso tem valor de mercado. Olha o que a Gazeta paga, olha o que a Jovem Pan pagava, e quando a Jovem Pan me demitiu, olha o que aconteceu com a audiência. Então, tudo isso tem valor de mercado. Business. Mas em nome de uma causa. Óbvio. Eu sou um idealista, no fundo, no fundo. A minha ambição é muito mais um ideal do que monetária. Por isso que eu botei esse preço, inclusive, bem baratinho. Muito obrigado a todos vocês. Agora, vamos ver se eu consigo aqui ir lá só para a comunidade do Locals e apoiadores, porque é a primeira vez que eu faço a transmissão usando o meu RTMP beta teste no StreamYard. Então, vamos entrar aqui e... Será que eu consigo o quê? Remove Facebook. Remove Facebook. Vamos ver se vai dar certo. Que agora a gente vai falar de STF. Que mais? Remove Twitch. Nem sabia que eu tinha Twitch.